Bem, então vamos falar. A gente está começando então um estudo aqui. A ideia é a gente aprender o processo de leitura da Bíblia, né? Como ler a Bíblia, tá? E a Bíblia toda, e enxergar a Bíblia toda como sendo um único livro, né? Com uma única história e com um único personagem principal, tá? A gente pode enxergar, né, a história toda da Bíblia, né, dividida em 4 etapas, 4 fases, 4 momentos distintos, né? A criação, a queda, a redenção e a restauração. Tá? É dessa forma que você tem que enxergar a Bíblia, como uma história só. Tá? Isso. Então você tem o primeiro momento, que é a criação. Depois veio a queda, né, em que o homem pecou. Depois de um longo período, vem a redenção com a ressurreição de Jesus. E por último, a restauração. A criação, na verdade, ela fala de como tudo foi criado, né? Lá no princípio. Né? O homem, especialmente, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Depois tem a queda. Na queda, o homem é dotado de um livre-arbítrio, ele pode escolher e ele escolhe pela desobediência, né? Ele caindo em pecado. Com isso, juízo sobre ele. Tá? Sofre um imenso abalo e agora, né, ele se afasta de Deus. O homem ficou afastado do seu Criador. Né? Num terceiro momento veio a redenção. Né? O Senhor preparou uma solução impensável pelo homem, né? Ou seja, ele enviou o seu próprio filho para que vivesse entre nós e morresse por nós, né? Sofrendo, né? Passando, né? Toda a nossa culpa, toda a culpa que seria sobre nós, incidiu sobre ele. Tá? Então Deus proporcionou a salvação a todos que creem nele, no Jesus Cristo como seu Salvador. E por último, a restauração, em que é um momento em que todas as promessas vão ser cumpridas, o juízo seja executado e os fiéis sejam recompensados. Tá? Então nós estamos hoje nesse período entre a redenção e a restauração. Então é com essa visão, passando por essas 4 fases, é que nós vamos fazer um estudo completo da Bíblia. Hoje, eu quero falar com vocês do primeiro momento, né? Que é a criação. Então nós vamos passar pelo relato da criação em Gênesis 1. Pula aí para mim, por favor. Mais um. Isso. Antes da gente começar a ler aqui Gênesis 1 e entender, vamos entender de que forma essa história foi escrita, né? O relato da criação de Gênesis, na verdade, ela não começa, a gente não tem que entendê-la partindo justamente da criação, mas vamos entender quando ela foi escrita. Ela foi escrita por Moisés no deserto. O que acontece? Vamos pensar da seguinte forma: os judeus, eles estavam ali presos, eles foram escravizados, e não foram escravizados por pouco tempo, foram escravizados por 430 anos. Se a gente pegar aqui e pensar direitinho, nós temos, vamos supor que uma pessoa em média tenha filho com 30 anos de idade, vamos botar assim, né? Tem um filho a cada 30 anos. Então, se você pegar 430 anos, nós temos aqui mais de 10 gerações ali dentro do Egito. E essas mais de 10 gerações, elas ficaram escravizadas ali, convivendo com os egípcios durante todo aquele tempo. Então, vamos pensar, né? Eu, por exemplo, eu costumo usar o meu exemplo, né? Eu, por exemplo, eu sou de Nova Iguaçu, não sou de Macaé. Eu tô com meus filhos agora, uma segunda geração, né? Meus filhos, eles já falam como macaense, eles não falam como eu falo, né? Um dia desse, meu filho estava brincando comigo, né? Falando, papai, fala com S. Aí eu falava com S, né? Eu falava, né? Caixa. Qualquer coisa que eu falasse, eu falava puxando o X, né? E ele ficava rindo, porque aqui na região as pessoas falam S mais limpo. E é meu filho,
que convive comigo, que fala comigo esse tempo todo. Agora vocês pensem na seguinte situação: 430 anos vivendo entre os egípcios, escravizados. Vamos nos lembrar também que aquela escravidão que eles viviam não era a mesma escravidão que a gente pode pensar ali dos escravos dos negros aqui no Brasil. Não, é um tipo de escravidão diferente. Mas vamos pensar assim, eles estavam lá, vivendo 430 anos, aprendendo, falando, convivendo com os egípcios. Egípcios esses que eles tinham um rei para cada coisa, um deus para cada coisa, né? O deus sol, o deus lua, o deus mar, e o próprio faraó era um deus, né? E mais do que isso, além deles viverem debaixo disso, eles viam como os egípcios, como aqueles egípcios, eles estavam ali ricos, com muitos recursos, com muitas coisas, né? E aí, né, Deus falou com Moisés e fez com que aquele povo saísse do Egito e fosse em busca daquela terra prometida. E eles estavam atravessando o deserto. Esse povo que, apesar de ouvir dos seus antepassados, né, apesar de ouvir do seu avô, do seu pai, do seu bisavô, apesar de ter ouvido, né, quem era Deus, mas eles não conviveram com isso. Eles conviveram com uma realidade egípcia. Tá? Então, Moisés escreve Gênesis para essas pessoas. Então, vamos lá. Vamos então ler o texto de Gênesis 1, de 1 a 31. Prestem bem atenção na forma que eu vou ler para vocês entenderem onde eu quero chegar, hein? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujo fruto produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim, Deus
criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu, ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, como eu disse, é um cenário bem controverso, né? Estavam atravessando o deserto, estavam ali com Moisés, mas eles estavam começando a ficar cansados. Eles estavam começando a ficar ali duvidando de algumas coisas. E aí Moisés começa a mostrar, sabe aqueles deuses lá do Egito? Só existe um Deus. E aí você pode perceber nessa leitura que a gente fez aqui, a quantidade de vezes que Moisés fala Deus. Fala muitas vezes de Deus. E muito mais do que isso, ele mostra que esse Deus, ele é o único e criador, e tudo aquilo que os egípcios olhavam e veneravam como deuses, foram criados por esse Deus. Olha a diferença da história. Então, um primeiro item que a gente pode analisar aqui é Deus como sendo o personagem principal. A história começa com Deus. Ele é o personagem principal da Bíblia. Então, como a gente está falando aqui, né, que a proposta é como ler a Bíblia toda, primeira coisa que você tem que saber, a Bíblia tem um personagem. Um único personagem principal. Nós vamos ter diversos personagens que vão passar por toda a Bíblia, mas um só é o personagem principal. E esse personagem principal é Deus. E interessante também, ele existia antes de tudo existir. Tanto que a gente começa com, no começo criou Deus. Então, antes de começar toda essa história que nós estamos fazendo o estudo aqui, só existia Deus. E aí Deus começou todo o processo. E nós vamos terminar lá depois, lá no final do Apocalipse, com quem?
também com Deus, porque a Bíblia conta simplesmente, conta a história de um personagem principal, Deus. Antes que a criação tomasse qualquer forma, Deus já estava aqui. Então, não queira qualquer um que seja um elemento que tenha sido criado se torne o principal. Não pense você, uma pessoa que se acha importante porque tem isso, porque tem aquele poder, ele é tão importante? Não, ele é nada mais, nada menos do que alguém que foi criado. Então, temos que lembrar disso. Derek Kidner, ele fala, não é por acaso que Deus é o sujeito da primeira frase da Bíblia, pois esta palavra Deus domina o capítulo inteiro e sobressai em cada ponto da página. Então, se a gente parar para pensar naquela leitura, quantas vezes foi dita a palavra Deus? Muitas. Aqui ele, inclusive, cita, são usadas umas 35 vezes no mesmo número de versículos da história. Ou seja, temos 35 versículos e 35 vezes a palavra Deus. Por quê? Porque, na verdade, o livro é a respeito dele, com D maiúsculo, dele, Deus. Ler essa passagem em qualquer outro interesse principal é fazer de forma errada. Focar em todas as demais coisas e esquecer de Deus é você não ler essa passagem como deve ser lida. Ficar pensando, o mundo não pode ter sido criado assim, é impossível ter sido feito daquela forma ou de outra forma. Você está esquecendo sobre o que é esse texto. Esse texto é sobre Deus. Esse foco, obviamente, que Moisés deu em ficar repetindo Deus várias vezes e, ao mesmo tempo, tentar mostrar as criações que Deus fez, é para mostrar para aquele povo que pare de ficar olhando para os egípcios. Esquece. Tudo aquilo que eles acreditam e veneram não é nada. É tudo criação de Deus. E isso, obviamente, aquela era a intenção de Moisés, mas trazendo para nós hoje, nós também temos que pensar nisso. Tudo que nós temos e somos é por conta de Deus. Qualquer outro tipo de pensamento que a gente tenha, do resto todo dessa história, não vale a pena. Antes de Deus ter começado a criar o universo, não existia mais nada, a não ser Ele mesmo. Só existia Deus. Então o texto apresenta Deus como um governante, onde tudo veio à existência, através do seu comando. E aí é outra coisa importante que a gente vai falar, Tudo foi criado através da palavra poderosa de Deus. Deus falou e criou. Simplesmente só em falar, em proferir palavras, ele já foi preenchendo a sua criação. Só falando. Tem algumas passagens aqui que eu destaquei, Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Não precisamos de mais nada. Simplesmente disse Deus, e a luz passou a existir. Depois disse Deus, olha em Gênesis 1:6, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Deus disse isso, e simplesmente aconteceu. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Tem mais aqui, em Gênesis 1:11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Deus somente disse, não precisou de mais nada. Você não vê aqui Deus tendo que desenhar, projetar, criar nenhuma estrutura para que isso ocorresse. Ele simplesmente disse. Gênesis 1:14, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite, sirvam eles de sinal para marcar estações, dias e anos. E simplesmente aconteceu.
Qual foi o grande esforço aqui de Deus? Brincando assim, ele disse, ele falou. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Ele só disse, e tudo passou a existir. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. O que Deus fez? Disse, e os seres vivos apareceram conforme as suas espécies. E aí aquele povo que estava atravessando o deserto e pensando, eu deveria voltar para o Egito, lá era melhor, né? Afinal de contas, né? Lá eles tinham os deuses dele que faziam eles ter tudo que eles têm. Pois é, sei disso. Sei disso. Estamos agora no ano de 2022 e nós estamos aqui até hoje falando desse Deus. E cadê os egípcios? Gênesis 1, 24, e disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. E assim foi. Novamente a palavra de Deus, e disse Deus. Bem, Deus criou tudo através da palavra poderosa dele. Ou seja, a gente tem que entender o fato que Deus se revela através da fala conosco. E quando Ele fala, as coisas acontecem. Então, se Deus promete, Deus cumpre. Não há o que se duvidar. Esse Deus que só em falar, só em citar o que Ele estava querendo e as coisas foram acontecendo, como posso eu duvidar das promessas que Deus me faz? Ele falou, acabou, está dito, não há o que se questionar. Afinal de contas, quando Ele falou, tudo se criou. Ou seja, aquilo que Deus falou foi o responsável pela existência de tudo que nós temos aqui. Em Salmo 33:6 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Simplesmente pelo sopro da boca de Deus, tudo foi feito. Ainda em Salmos 33, 8 e 9, toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então, se esse Deus que fala faz tudo isso, como eu não posso temer a Ele? Como eu não posso acreditar nas promessas dEle? É muito simples isso. Ele falou e criou. Então, se Ele me fez uma promessa, se Ele fala o que é para ser feito, e eu não faço, eu sou um louco desvairido. Não faz o menor sentido. Se Deus falou e criou tudo, como eu não posso acreditar nas coisas que Ele me falou? Como eu não posso acreditar, por exemplo, no que está na Bíblia? Porque a Bíblia é a inspiração do que Deus nos fala. Se eu não acredito no que está lá na Bíblia, eu estou indo contra um Deus que, quando falou, criou tudo. Eu sou um louco, só pode ser isso. Em Hebreus 11:3 ainda fala, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha que coisa linda, Pela fé, ou seja, acreditar fielmente que Deus existe, E é por essa fé entendemos que esse universo foi criado pela palavra de Deus, simplesmente pelas coisas que Deus disse, foi criando. Foi o que nós lemos lá agora. De modo que se vê, não foi feito
do que é visível. O Deus invisível criou tudo aquilo que nós temos como sendo visível. Essa é a maravilha de tudo. Então, gente, Deus disse e assim se fez. Uma coisa interessante, em momento nenhum você lê assim, Deus criou, Deus falou e criou, e aí ele olhou, calma aí, vamos mexer aqui para poder dar uma melhorada? Não, calma aí, isso aqui podia ser ajeitado, não, você não vê isso, em lugar nenhum você vê isso, porque o resultado desejado por ele não falhou nenhuma vez. Nenhuma vez. Deus não precisou repetir a mesma ordem. Olha, eu falei para fazer assim, faça de novo. Não. A palavra poderosa de Deus que criou a força da gravidade. Olha só, se eu estou aqui hoje, existe uma força chamada gravidade que me mantém aqui. A palavra de Deus criou isso. Toda a lei da física. Arrumou os planetas. E tudo mais que você possa pensar cientificamente foi criado por Deus. É interessante. Um fato importante, eu sou um cientista, tá? Às vezes podem estar vendo e falando, o Alan... Não, eu sou um cientista, tá? Eu tenho doutorado, eu trabalho dando aula em universidade, e ao invés de eu ficar procurando cada vez mais explicações sobre coisas, porque na ciência é assim, quanto mais você descobre sobre uma coisa, mais coisas tem para ser descobertas sobre aquilo. Agora você imagina que coisa linda é isso, Deus criou tanta coisa que a gente já está aqui em 2022 e não temos a menor perspectiva de ter descoberto tudo. Sabe por quê? Porque nós nunca iremos descobrir tudo. Mas Deus criou tudo com a sua palavra. E aí um resumo sobre esse item Deus fala é o seguinte. Até Deus falar, não tinha nada. Você vê a diferença, né? A gente pode pensar, né? Antes de Deus falar e depois de Deus falar. Será que a gente pode fazer assim? Brincar dessa forma, né? Antes de Deus falar, não existia nada. Quando Deus falou, existiu tudo. Porque tudo que Ele falou, veio a existir. Tudo que existe, deve à sua existência. Então, a palavra de Deus é certa. Então, voltando ao cenário, aquele povo caminhando no deserto depois de ter ficado 430 anos, né? Aquele povo que já estava ali depois da 12ª, 15ª geração, que foi praticamente, apesar de seus pais, seus avós, seus bisavós ficarem ensinando as coisas sobre o Deus único, eles conviviam o dia a dia deles ouvindo sobre as coisas dos egípcios. Eles estavam atravessando um deserto, atrás de uma promessa que o Deus fez através de Moisés a eles, mas eles já estavam começando a duvidar, porque eles estavam começando a pensar, lá eu tinha comida, lá eu tinha casa, aqui eu estou atravessando o deserto, está tudo ruim. E aí Moisés começa a contar essa história para eles, que Deus criou tudo aquilo que eles lá achavam que era os reis, os deuses dos egípcios. Tá? Então, tudo aquilo que os egípcios consideravam Deus, Deus criou. E criou muito mais. E você está duvidando da promessa que Deus te fez? É isso mesmo que vocês estão fazendo? Porque esse Deus que só com a fala criou tudo, Ele prometeu para vocês tirar vocês daquela vida de escravidão. Ou seja, quando Deus diz, vai acontecer. Esse é o princípio básico. Então, um item que nós estamos analisando sobre esse texto, Deus fala. Em João 1, de 1 a 3, né, fala para a gente, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Então, o que João está nos dizendo? Que lá nesse início, lá nessa criação, quando Deus falou, o Filho estava lá. Observem, o que nós estamos estudando aqui? Que a história da Bíblia é uma só. Nós estamos aqui ainda na criação, lá no comecinho da história, na criação, e eu já estou falando que lá na criação, o Jesus Cristo que fez a nossa redenção, estava lá. Tá bom? Então, Deus fala. Agora vamos para o terceiro item. O terceiro item diz para a gente, Deus é ativo. Eu fico pensando, né? Imagine se fosse um de nós que fôssemos criar o mundo. Qual seria a primeira coisa que a gente iria fazer? Bem, um humano normal, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa bem clara. Vai começar a chamar gente. Vamos contratar um, vamos contratar outro, a gente precisa de um engenheiro, a gente precisa de um arquiteto, a gente precisa de um bom construtor, a gente precisa de um bom paisagista, e ele vai começar a contratar um monte de gente para poder fazer. E é nessa cena aqui que nós estamos lendo, é diferente. Deus é ativo. É Ele que cria tudo do nada. Ele não precisa de ajuda de ninguém, não pede ajuda de ninguém, não tem nada disso. Ele vai e Ele faz. Ele fez tudo através da sua poderosa palavra, do nada. Deus criou todas as coisas que até então não existiam. Outra coisa interessante, né, que qualquer engenheiro já deve entender o que eu vou falar aqui, tá? E mesmo quem não é engenheiro, mas vai perceber a lógica da coisa. Ele tem um padrão, Deus teve um padrão na sua criação, um padrão bastante científico, diga-se de passagem. Ele primeiro cria a forma e depois ele preenche. Deus é ativo, ele faz tudo sozinho por meio da sua palavra e ele segue um padrão. Cria a forma e enche aquela forma. Sempre assim. Ele fez 3 esferas de atividade: os céus, a terra e as águas. Tá? Os céus, a terra e as águas. Esses foram os 3 padrões que ele criou. E nesses 3 padrões, ele depois encheu de vidas, conforme ela, né? As aves no céu, os rastejantes na terra, os peixes nas águas. Então, Deus é ativo, Deus fez tudo sozinho, por conta própria, não pediu ajuda, não pediu auxílio, não precisou. Ele só precisou da sua palavra. E ele seguiu um padrão de trabalho. Formava e enchia. Formava e enchia. Quarto ponto importante aqui para a gente. Quarto ponto. Quem criou foi o Deus Trino. E esse Deus Trino criou o homem nitidamente. Olhem só esse trecho. Então disse Deus, único, façamos. Opa, façamos? Como assim façamos? Está na primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa. Opa, nossa? Não seria a minha imagem? Não, ele usou nossa imagem. Nossa, plural de novo. Conforme a nossa semelhança. Olhem só. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui então, gente, de cara estamos vendo, né, uma pluralidade dentro da unidade, né? Porque, como assim pluralidade dentro da unidade? Olha só, então disse Deus. Está escrito então disse deuses? Não. Está escrito então disse Deus. Deus é um só. E aí ele começa, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É a Trindade. As 3 pessoas dentro de um único Deus. Né? Quando eu li João
agorinha mesmo, né? Deixamos claro, né, a presença de Jesus, o Verbo de Deus. Ele estava presente na criação. Então já temos ali 2 citados aí. E o Espírito Santo também estava presente. Então, gente, a importância do homem na criação é tão grande, mas tão grande, tá? Ele é, na verdade, o ponto alto daquela semana, né, da criação, né? Adão não foi criado para ser simplesmente um jardineiro. Deus deu a ele a autoridade sobre tudo, sobre toda a criação, o que mostra o valor de Deus atribuiu ao homem. Quando Deus criou o homem à sua imagem, é porque Deus queria que a sua imagem fosse propagada pela terra. Deus que abençoou os primeiros seres humanos consagrou o 7º dia. O Deus que observou que tudo era bom, até mesmo muito bom, chamou o 7º dia de santo. O 7º dia aqui conclui as atividades criativas, ou seja, é um momento para nos dizer o seguinte, aqui termina a criação, porque tudo já está muito bom. E qual foi a última criação que Deus fez? O homem. Que Deus fez o homem? O Deus Trino. Façamos a nossa imagem. Então vamos concluir esse estudo nosso em alguns itens, para poder ficar bem claro com algumas leituras, tá bom? A primeira coisa, Deus é muito poderoso. Essa é a primeira conclusão que a gente pode chegar. Vira o slide para mim, por favor. Obrigado. Então, a primeira conclusão, Deus é muito poderoso. Olha que diz Jeremias 10:12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Então, uma coisa não precisamos ter a menor dúvida. Deus é muito poderoso. Uma segunda conclusão interessante. Deus é transcendente. Ou seja, Deus está muito acima da criação. Deus não se compara à criação. E mais ainda, Deus independe da criação. Deus existia antes da criação existir. Afinal de contas, Ele que criou tudo. Então, Deus não depende de nada da criação. Tá? Então, Deus é muito poderoso e Deus é transcendente. Ou seja, Deus transcende tudo que está aqui. Deus independe de toda a sua criação. Mas tem um terceiro item importante, que Deus é imanente. Deus não criou tudo e pronto, agora eu posso ir embora. Não. Deus é constantemente envolvido com a criação. Ela é continuamente dependente dele para existir e funcionar. Ou seja, Deus não abandonou a criação. Olha só, hein? Deus é transcendente, ou seja, Ele está muito acima da criação, Ele não depende da criação, mas por outro lado, a criação depende de Deus para existir. Olha o que a gente pode ler em Jó 12:10. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Em sua mão está a vida de cada criatura. Ou seja, se Ele quiser, cada criatura vai deixar de existir. O fôlego de toda a humanidade. Se Deus quiser, Ele acaba com o fôlego de toda a humanidade. Ou seja, é o contrário, né? A criação ainda depende de Deus. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha só, Ele é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus é imanente. Deus
a criação depende de Deus. Deus está aqui. Deus está continuamente envolvido com a criação. Quarto item importante. Deus é extraordinariamente sábio, inteligente e criativo. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. É impressionante os detalhes da criação de Deus. Os detalhes, os mínimos detalhes. E eu estou falando aqui agora dos mínimos detalhes que eu vejo, nem estou citando os mínimos detalhes que eu não vejo e nunca verei. Né? Semana passada eu estava estudando com a minha filha ciências, e eu estava me lembrando quando eu estudei ciências, quando eu estudei o átomo, no meu tempo lá que eu estudei o átomo, né? Era basicamente nêutron, prótons e elétrons, né? O núcleo era formado por nêutrons e prótons, e tinha a eletrosfera com elétrons, coisa mais ou menos assim. E aí lá no livro dela, quando eu fui estudar, calma aí, o nêutron tem mais coisa agora. Ih, caramba, descobriram mais coisas, esqueci o nome agora, tem um nome até bonito. Quartzo, sei lá. Tem mais coisa ali dentro do nêutron. Eu falei, ih, caramba. Aí eu fui abrir a tabela periódica com ela, acharam mais um monte de elemento que eu não tinha estudado quando eu estudei. É muita coisa que foi criada por Deus que a gente não vai conseguir acompanhar. E a beleza dessas coisas, né? Você vai vendo as flores, cada uma com uma cor diferente, cada uma com uma tonalidade diferente. O orvalho, né? Você acorda de manhã, não choveu nem nada, você acorda de manhã, as folhas todas cobertas de água, tudo bonitinho, né? É muito bonito a criação. É de uma criatividade nos detalhes, nas coisas, nas diferenças. Cada dia que eu vejo, você abrir um Animal Planet, por exemplo, você abrir qualquer canal desse Discovery, você vai ver uns animais que você não acredita nem que existe. Deus é extraordinariamente sábio, é impressionante, né? Você vê, né? Existem mares que a profundidade é gigante, que a água que chega lá é muito pouca, a luz que chega lá é muito pouquinho, e mesmo assim tem uma vida que é adaptada àquilo ali. E aí se você estiver num outro lugar que tem bastante luz, os tipos de vida são outros, e assim vai. É muita sabedoria. Os alimentos que são feitos para nós, etc e tal, muito criativo, com muitas belezas. Quinto item da nossa conclusão. Deus é bondoso. Você é capaz de ver bondade do Senhor nessa narrativa? Olha só, hein? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo. Que mundo é esse que Deus tanto amou? A criação. Tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo que foi criado por Deus. Ele amou tanto essa criação dele, ele ama tanto isso, olha o princípio do imanente, que ele deu o Filho dele para poder salvar todos que nele forem crer. Deus ama a sua criação. Deus ama, por isso que não abandonou a criação. Existem teorias que dizem, né? Que Deus criou e pronto, agora fica por conta própria. E não é verdade. Nós temos aí várias provas de que Deus não abandonou. E muito mais do que isso, Deus ama tanto essa criação, né? Ele é tão bondoso com ela. Sexta conclusão. Deus é uma pessoa plural. Já falamos lá do Deus Pai, já falamos do Deus Filho. Agora preste atenção, hein? Era a terra sem forma e vazia. É o versículo 2. Trevas cobriam a face do abismo.
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha agora, né? Eu peguei um trecho lá que eu falei, né? É o da criação do homem, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Falei também lá de João, que mostra que o Jesus era a palavra. E agora eu estou mostrando aqui o Espírito Santo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus é uma pessoa plural. Mais uma conclusão que nós estamos aprendendo aqui com esse estudo só da criação. Então, Deus é muito poderoso, Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus é sábio, inteligente, criativo, Deus é bom, Deus é plural. Bem, agora o importante, né? Se a gente voltar lá para o começo do que eu estava falando, nós estamos aqui aprendendo a ler a Bíblia como um todo. E a pergunta é, o que esse relato da criação nos ensina sobre a história bíblica? Qual é a conexão da criação com as demais partes da Bíblia? Primeiro, o Deus eterno que criou todas as coisas, que foi o que nós vimos lá em Gênesis 1:1, um dia fará novas todas as coisas. Apocalipse. Visto que após a criação, houve a queda, que atingiu toda a criação com o pecado de Adão. Bacana, a Bíblia começa e termina exatamente da mesma forma. Começa, né, com a criação dos céus e dos mares e termina com a criação do novo céu e dos novos mares. Tá? Houve uma ruptura, essa criação houve uma ruptura. Que ruptura foi essa? Adão pecou. E agora nós temos que caminhar até chegar, né, na última etapa. Olha o que diz Apocalipse 21:5. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Óbvio, né? Nós aprendemos aqui que se Deus falou para criar as coisas, a gente não pode duvidar da palavra dele. Nunca. Mas olha só o que ele está fazendo. Estou fazendo novas todas as coisas. Isaías 65:17 diz: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Olha só, hein? Nós estamos falando da criação aqui e já estamos olhando a nova criação lá no final. Tá? Então, esse é o primeiro. O Deus que criou todas as coisas, um dia fará nova todas as coisas. Mas tem um segundo item importante para a gente poder enxergar a importância da criação no relato da Bíblia como um todo. A criação já nos anuncia Jesus, e ele é a razão da criação. Eu estou dizendo que esse texto que nós lemos aqui agora, Gênesis 1:1, já está falando de Jesus. Observe, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. No princípio era aquele que é a palavra. Jesus estava no princípio. Então, observe, né? Falei que primeiro a criação, nova criação virá. E agora eu estou dizendo que Jesus, para onde? Olha onde a história da criação está apontando. Para Jesus. Ele estava na criação. Em Colossenses 1, de 15 a 20, fala: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis. As que a gente vê, as que a gente não vê, as que a gente conhece, as que a gente não conhece. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Observe, interessante aqui, né, como a gente disse, não existia nada, e Deus criou. E ele está falando, ele é antes de todas as coisas, Jesus é antes de todas as coisas. Ou seja, se só Deus existia antes, e Jesus estava lá, é porque Jesus é Deus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, todas as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Terceiro item. A criação nos ensina que Deus criou Adão para ter relacionamento com ele. No entanto, sabemos que o primeiro Adão pecou, mas um segundo Adão veio. Sabe o que é interessante aqui nisso? É porque é fácil aceitar que um único Adão pecou e derrubou toda a humanidade. Mas é difícil aceitar que um único Adão morreu para salvar toda a humanidade. Por que um só pode derrubar todos e um só não pode salvar a todos? Em Romanos 5, 12 a 17 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Então, se um só homem pecou, e isso fez com que toda a humanidade fosse pecadora, por que não acreditar que Jesus, só Jesus, pode nos salvar? Era isso que eu queria falar hoje. Então, olhando então a história da Bíblia como um todo, olhando a criação, não quer dizer que eu estudando Gênesis 1:1 não esteja enxergando a queda, a redenção e a restauração. Lembrando que nós estamos estudando um livro que conta a história de um único personagem principal, Deus. Vamos fazer uma oração para a gente poder estar encerrando esse momento. Senhor, muito obrigado por colocar essas palavras em nossos corações. Permita, Senhor, que a gente entenda a sua grandeza, a gente respeite a sua palavra e a gente acredite em sua palavra. Nos ajude, Senhor, a nos purificar a cada dia e a cada dia mais nos aproximarmos de Jesus. Porque Jesus estava aqui antes da criação
e esteve aqui andando no meio de nós. E a única coisa que a gente precisa fazer é acreditar que tudo que Ele fez foi por nós. Muito obrigado, Senhor, por não nos abandonar, por não deixar a sua criação para trás. Obrigado, Senhor, por estar sempre aqui conosco. E peço perdão por nós nos afastarmos sempre do Senhor. Não nos deixe fazer isso. Agradeço tudo isso, em nome do seu Filho, amado Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Aqui então a gente encerra.